Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, vamos para mais um vídeo, né, exclusivo para os membros. Eu quero agradecer a todos que são membros do canal. Vamos falar sobre um evento que ocorreu, né, durante esta semana, a tragédia em Petrópolis, né, que foi uma cena lamentável e a gente pode até em outro momento debater com os outros colegas, mas eu queria falar para vocês um pouco sobre isto, né, mostrar que existe uma explicação científica que a gente pode estar compreendendo agora. Bom, a primeira questão que a gente deve levar em consideração na tentativa de explicar o porquê a chuva foi localizada, tá? Vocês estão visualizando aí uma imagem, né, uma imagem com o relevo, né? A região de Petrópolis é uma região de vale, isso é importante deixar destacado, né? E naquele momento em que estava se formando, você tinha um ar muito quente e úmido, né, na base das nuvens e a formação de nuvem com ar quente na parte superior. Então, nessa região você tinha, portanto, esse ambiente, né, de ar quente e úmido propício para a formação de tempestade, né, um ar úmido na base e um ar quente no topo das nuvens, então provocando aí uma condição ideal para a tempestade. A chegada, bom, mas aquilo, apenas aquela situação não seria suficiente, né? O fato é que migrando para ali ocorreu uma frente fria, né, que se direcionou naquela para a região de Petrópolis, e essa chegada da frente fria vinda do mar alimentou as massas de nuvens sobre o primeiro distrito do município. Esta frente foi determinante para que a chuva fosse torrencial. Então essa frente fria ela ficou meio que armazenada, ela ficou meio que concentrada naquela região do primeiro distrito, a área mais afetada, né? A região também a gente deve levar em consideração que ela estava sob a influência da ZACS, né, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul. E o que é essa Zona de Convergência do Atlântico Sul é bom deixar bem evidenciado, é um corredor úmido, né, que é típico dessa época do ano, a gente já vem falando sobre este corredor há bastante tempo, está se formando um esta semana, inclusive esse final de semana vai ser bem sério para aquela região. E essa convergência Atlântico-Sul, ela alimentou aquelas nuvens que já estavam ali, nuvens concentradas de chuvas, né? Bom, então o que é que nós temos aí? Quando a gente junta a questão da orografia, quer dizer, do relevo, a direção do vento, a velocidade, o deslocamento das nuvens, do núcleo de chuva, que provoca, né, uma precipitação mais intensa e concentrada, nos bairros ali, primeiro distrito, sendo o Alto da Serra um dos mais afetados, você teve ali uma concentração muito grande numa área, quer dizer, uma quantidade de chuva muito grande numa área restrita, tá certo? Observando no mapa, aí vocês podem perceber que foi praticamente o dobro, né? No Alto da Serra 260 milímetros, 221 milímetros num bairro próximo. Então, ao contrário dos demais, com 140, 108, 131. Então, percebam que a questão da orografia, quer dizer, foi formado como se tivesse uma concha, associado às águas, associado às condições normais de formação de tempestade, provocou, portanto, essa precipitação. Bom, tem uma reportagem do Geraldo Portela que ele vai afirmar que hoje existe condição para se prever a formação de uma tempestade até 40 minutos com antecedência. Né, e que isso foi visto, né, os modelos meteorológicos apontavam em 100 milímetros de chuva. Nós pudemos identificar naquela imagem anterior que o padrão ali dos outros bairros eram realmente de cento e poucos milímetros. Só que em 4 horas, né, o volume de chuva chegou a 260 milímetros no município, que equivale a cerca de 260 quilos de água por metro quadrado. Então, nenhum modelo meteorológico teria condição, né, de prever, né, essa precipitação tão expressiva. Se compararmos a tragédia de 2011 com a deste ano, em 2011, 186 milímetros de chuva em 24 horas, que provocou
deslizamentos e transtornos significativos, temos aí, portanto, uma condição sem precedente com relação à questão de chuva. Bom, eu desabilitei aqui provisoriamente a câmera para vocês poderem ler, né? Aqui a média esperada para Petrópolis era 238, então você imagina, recebeu 260. Então, neste gráfico que está aqui, mostra bem, né, a concentração. Então, esse foi uma questão, a quantidade brutal de chuva. Aí, quando a gente vai para a questão dos deslizamentos, né, então você tem solo muito encharcado, lembrando que essa região já vem recebendo desde janeiro chuvas constantes por conta das águas, justamente está na área do corredor. Você tem ocupações em áreas não recomendadas, né? E a gente pode debater a respeito disso em um outro momento, porque essas pessoas elas não têm culpa de estar ali. Na verdade, falta de opção, falta de uma ação do Estado mais eficiente e enfim, né? Então esse solo, né, das encostas estava bastante encharcado já há algum tempo. As estações geotécnicas da cidade indicavam um acúmulo de 220 milímetros em 14 dias e 350 milímetros em 21 dias. Né? Então, o registro que foi computado mostrou um aumento abrupto, né, dessa quantidade de água no solo, né, pouco tempo, tá? Conforme está sendo possível visualizar neste mapa, neste gráfico. Bom, eu vou novamente desabilitar a câmera aqui para vocês poderem visualizar. Então, o solo encharcado, o aumento expressivo de umidade no momento da chuva, o escoamento intenso na superfície, as ocupações irregulares foram o motivo da tragédia, tá certo? Basta observarmos que foram registrados 26 deslizamentos entre os 102 pontos. O Morro da Oficina fazia parte desta lista, né? Onde ocorreu o deslizamento, todo concentrado no Distrito 1. E uma outra questão é a quantidade de bombeiros disponível para poder dar assistência. Era quase um bombeiro para cada deslizamento. Então daí as pessoas terem sido não terem sido socorridas a tempo, né? Tem a imagem de pessoas sendo afogadas dentro do ônibus, que é muito triste, dentro de um ônibus, né? Que são imagens tristes mesmo de se observar. Bom, por que inundou, né? Então, o centro histórico de Petrópolis ficava no fundo do vale, portanto a gente tem aqui nesse mapinha, né, o centro histórico no fundo de um vale que vai receber essas águas que caem da encosta. Na terça houve uma corrida de detritos, né, um escoamento muito intensivo de detritos, com muito lixo e outros objetos que entupiram o sistema de macrodrenagem. Esse sistema, que possui canais construídos ainda na época de Dom Pedro II, a gente está falando de um centro histórico, né? Então não tiveram aí a capacidade de absorver todo o escoamento de superfície. Como resultado, veio uma inundação, né? Vocês devem ter acompanhado as imagens, né? Como se fosse uma grande tsunami, né? Vindo morro abaixo, né? E ocorreu em alta velocidade, que foi a chamada por eles de onda cheia. Que se propagou pelos rios de Quitandinha, Rua do Coronel Veiga, Palatiano, Alto da Serra, Rio Piambaia, em Correias e Nogueira, né? Então, recapitulando, né, você tem o solo encharcado, portanto você tem os bueiros, né, as áreas de captação dessa água obstruída por conta de lixo e detritos, e você tem muita chuva sendo jogada aí na serra e descendo, né, pelas vertentes. Bom, então essa questão do rio, né, que entra na Rua do Imperador e segue até o Obelisco, tá mais ou menos aqui mostrando, né, quando você tem esse rio Quitandinha junto com o Obelisco, nessa região do centro aqui, lançando uma grande quantidade de água, né, no canal do centro, a uma grande velocidade. Então, aí vem um outro problema.
né? O túnel extravasou, que deveria aliviar a quantidade de água do rio e do canal, já precisava ali de uma recuperação já faz décadas, que não foi feita, né? E aí a gente já pode estar associando uma questão da negligência do Estado, tá bom? E eu vou falar em outro momento a respeito disso. Então essa incapacidade de escoamento para o rio Piambaia facilitou a inundação, né? A água ela ficou meio que acumulada na parte da região central. Bom, pessoal, então é isso, tá? A explicação do que ocorreu em Petrópolis, né? Que continua ainda preocupante por conta da formação, né, e da expansão atual dessa convergência do Atlântico Sul. E, bom, à noite a gente conversa um pouquinho mais. Um abraço a todos e a todas e até mais.